Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de estruturas de madeira. Hoje vamos falar das peças de madeira submetidas à compressão. Quando o lambda, ou seja, o índice de esbeltez, for calculado entre 40 e 80 inclusive. Quando o lambda, o índice de esbeltez, estiver entre 40 e 80, a peça é considerada medianamente esbelta. Peças medianamente esbeltas. É isso que nós vamos dimensionar hoje, ok? Beleza, então vamos lá. Quando a peça é medianamente esbelta, significa que ela pode sofrer efeitos de primeira ordem. Mas o que é efeitos de primeira ordem? Isso quer dizer que a peça poderá sofrer uma flexocompressão, ou conhecido como flambagem. Então a peça pode sofrer uma flambagem. Ou seja, quando essa peça sofrer uma carga de compressão, essa peça pode fazer isso aqui, ó. Pode sofrer um arqueamento, né? Sofrer uma deflexão. Isso é flambagem ou flexocompressão, ok? Então, quando a peça é medianamente esbelta, o índice de esbeltez vai estar entre 40 e 80, 80 inclusive, né? Ela pode sofrer essa flexocompressão. Então é mais ou menos isso aqui, ó. A carga aplicada nesse elemento poderá provocar essa flambagem nesse elemento aí. Bom, se essa peça sofrer essa flambagem, ela vai ter uma excentricidade. Lembrando lá de Riemann, o que é excentricidade? É a carga aplicada fora do eixo de rotação do elemento. Então o eixo da peça nessa seção aqui, ó, seção intermediária, vai estar mais ou menos nessa posição. Mas a carga está aplicada nessa direção. Então eu vou ter uma excentricidade, ou seja, cargas fora do eixo de rotação dessa peça. Essa excentricidade, juntando com essa carga, vai produzir um momento fletor. Ou seja, essa carga então vai fazer a peça fletir, né? Sofrer uma flexão. Então vai existir um momento fletor aplicado a esse elemento aí, caso ele sofra essa flexocompressão. Tranquilo? Beleza. O que vai acontecer se essa peça sofrer essa flexocompressão? Nós vamos pegar então a pior hipótese, né? O que de pior pode acontecer. Se ela sofre isso, essa flambagem, vai acontecer tensões de compressão na seção crítica, ou seja, na seção mais solicitada, vai sofrer uma tensão de compressão, também visto lá em Riemann, né? Mas não só compressão, ela vai sofrer também uma tensão de flexão. Relembrando, tensão de flexão, um lado da peça, né, a partir da linha neutra, sofre compressão e o outro lado da seção da peça sofre tração, né? Então aqui nós vamos ter, nessa situação, compressão da linha neutra aqui para dentro, né? E tração da linha neutra aqui para fora. Tensões de compressão e tração. Essas tensões são chamadas de tensões de flexão. Vai acontecer as duas coisas caso haja a flambagem, tá? Vai acontecer compressão juntamente com a flexão. Então são duas tensões que nós precisamos considerar aí quando a peça estiver dentro desse limite aqui. Então nós precisamos considerar as tensões de compressão e as tensões de flexão. Então, quando o elemento sofre essa flambagem, cujas tensões consideráveis são tensão de compressão e tensão de flexão,
Eu preciso considerar, então, as duas tensões quando eu for fazer a verificação do estado limite último. Essa verificação tem que ser considerada tensão de compressão somada à tensão de flexão. Isso tem que ser menor ao FCOD. O que é FCOD? As tensões de projeto na compressão paralela às fibras, direção 0 grau com as fibras, ok? Bom, mas como eu encontro essas tensões, né? A tensão de compressão e a tensão de flexão. Primeiramente, vamos considerar essas duas tensões de projeto. A gente sempre trabalha com esforços de projeto, né? Então, a tensão de compressão na direção paralela às fibras de projeto vai ser o esforço normal de projeto dividido pela área da seção. Lembrando que o esforço de projeto é o esforço característico multiplicado por 1,4, né? Todos os esforços são majorados e todas as resistências são minoradas, ok? Tá, então tensão de compressão, só compressão, esforço normal de projeto dividido por área de seção, ok? Beleza. E a tensão de flexão? Lembrando lá de Riemann, é o momento de projeto, que a gente está trabalhando de projeto, né? É o momento de projeto multiplicado por y0. Esse y0 é a distância da linha neutra até a face mais comprimida. Distância da linha neutra até a face mais comprimida. Dividido pela inércia da seção na direção considerada. Inércia da seção na direção considerada. Mas eu posso simplificar isso aqui. Por quê? Porque sendo a madeira, tendo a madeira seção homogênea, eu posso considerar que a linha neutra está exatamente no meio da seção. Sendo assim, o y0 vai ser a metade de h, né? h sobre 2. Substituindo isso aqui, e sendo a inércia da seção retangular BH3 sobre 12, né? Substituindo esses dois, eu vou chegar aqui, ó. 6 vezes momento de projeto dividido pela base vezes a altura ao quadrado. Esse B e esse H é na direção considerada, tá? B e H é na direção considerada. Tranquilo? Beleza, mas isso se a seção for retangular, porque eu substituí a inércia de seção retangular, né? E também o y0, distância da linha neutra, para a seção retangular. E se a seção for circular, né? Uma peça de madeira com seção circular. Nesse caso, a tensão de flexão vai ser 4 vezes md dividido por π vezes raio elevado ao cubo, tá? Então, para a seção circular, a tensão de flexão é calculada aqui, e para a seção retangular, a tensão de flexão é calculada aqui. Tranquilo, né? Beleza aí. Eu preciso somar essas duas, tá? Para comparar com a resistência lá. Bom, mas aqui apareceu o momento de projeto, né? Como é que eu vou encontrar esse momento de projeto? O momento de projeto vai ser a carga normal aplicada vezes a excentricidade que vai ter, né? Vezes a deflexão aqui, que é a excentricidade. Então, o momento de projeto vai ser a normal, que é a carga aplicada, de projeto, vezes a excentricidade. Como eu estou considerando efeitos de primeira ordem, ou seja, possivelmente pode acontecer uma flambagem, né? Então, são efeitos de primeira ordem. A excentricidade considerada, então, é excentricidade de primeira ordem. Como que eu encontro essa excentricidade de primeira ordem? Ela é a soma de duas excentricidades. Excentricidade inicial, que é provocada pela carga inicial, mais a excentricidade acidental, que são possíveis defeitos na madeira. Por exemplo, já pode ter inicialmente uma pequena deflexão, né? Uma pequena curvatura. Então são defeitos.
Isso é chamado de excentricidade acidental. Então, a excentricidade inicial mais a excentricidade acidental. Como que eu encontro essas duas excentricidades, então? A excentricidade inicial é a H da seção dividido por 30, medidas em centímetro. Esse H é a altura da seção na direção considerada. Então, se você está trabalhando na direção X, o H é o lado X. Se você está trabalhando com Y, o H é o lado Y, então, na direção considerada. A excentricidade acidental é o comprimento da peça dividido por 300, medidos em centímetro. Então, soma essas duas excentricidades, eu acho a excentricidade de primeira ordem. Eu pego a excentricidade de primeira ordem e acho o momento de projeto. Eu pego o momento de projeto e acho a tensão de flexão. Eu somo com a tensão de compressão e faço a comparação com a resistência à compressão paralela de projeto, FCOD. O FCOD você já calcular, não precisa colocar, né? Mas vamos relembrar aqui, né? Só para a gente relembrar da aula passada aí, ó. FCOD é Kmod vezes FCOK. Esse FCOK é fornecido, né? Dividido pelo gama WC, que é de 1,4, né? Então aqui você calcula o FCOD. Essa somada com essa tem que ser menor ou igual a essa. Ou seja, são tensões que vão atuar, né? Tem que ser menor ao que ele pode resistir, tensão que ele pode resistir. Se isso for menor que isso, ok, a peça está aprovada. Se não, aquela peça foi reprovada. Tranquilo?